fazer dessa oportunidade vários outros projetos. E entendi também que vocês têm 3 workshops já feitos, não é? Então, aquele primeiro rapaz que falou, ele disse que o português não é a língua dele. De onde ele é? Ele é de Fortaleza, porque no caso a primeira língua deles é Libras, não é português. É isso que ele quis dizer. Eles são alfabetizados em Libras desde o começo da vida. Aí eles usam colégio, como a gente usa, por exemplo, no Brasil para aprender inglês, eles usam para aprender português. Certo. Então, e quando vocês comunicam com ele, como que vocês ensinam a profissão do vídeo, por exemplo? Nas aulas, né, assim, a gente vai enfatizar que no primeiro semestre, desse ano foi um momento de pesquisa, um momento de preparação. As oficinas começaram agora em agosto. E a gente usou esse primeiro semestre para captar os professores que a gente convidou para darem as oficinas e treinar essas pessoas para darem oficinas para surdos. Então a gente passou semanalmente, a gente tinha aulas de Libras a respeito de tanto comunicação básica quanto comunicação que a gente poderia usar na nossa área, né? Questão de saber linguagem de câmera, linguagem de set, linguagem de produção. E também para aprender um pouco sobre cultura surda, a melhor forma de ensinar para essas pessoas. É porque é muito importante saber como eles aprendem, porque a cultura deles não é a mesma que a nossa, é outra cultura. Então eles têm um processo de aprendizado diferente, eles têm um processo de receber aula, de receber conteúdo diferente. A gente teve que aprender a criar slides específicos para ele, a ter uma linguagem de aula específica para eles, a poder falar mais devagar e dar um conteúdo mais fácil de entender, para os intérpretes poderem também estar sempre acompanhando. A ter uma sincronia, porque assim, a gente aprende um pouco de Libras, mas óbvio que é uma língua complexa, então todas as aulas a gente dá com a ajuda de intérpretes. Aí a gente teve que aprender uma forma de pegar um ritmo próximo com um dos intérpretes, para não atropelar eles, né, também, enquanto eles estão tentando traduzir o que a gente falou. Até porque também os intérpretes não são cineastas, então vão ter muitos termos que para eles vão ser difíceis de traduzir, de passar da forma certa. Porque a fotografia já é um exemplo, porque a fotografia a gente tem a direção de fotografia, né? Que é vídeo, no caso. É vídeo, e a gente tem a fotografia, que é foto estática parada. E aí foi um desafio para os intérpretes, porque eles tiveram que aprender a falar as duas formas diferentes, separar. Tanto que o nosso intérprete principal envolvido, que é o intérprete Márcio Lemos, a gente fez algumas aulas com ele para definir alguns sinais também que a gente iria usar. Porque, por exemplo, às vezes a gente está com o intérprete novo, a pessoa, a gente está falando de fotografia, né, como eles não são da área, eles fazem fotografia sim, que aqui é estática, mas a gente está falando de vídeo, que é esse sinal. Aí tem que ter toda essa comunicação. Eu acho isso incrível, não é? Porque além da seriedade do programa que vocês criaram, ainda tem essa dificuldade de comunicação, que é uma dificuldade, mas ao mesmo tempo eu acho que isso é também um aprendizado, né? Porque esse é um outro mundo que você está entrando nele, que você está conhecendo, que você está, de qualquer forma, também abrindo para outras pessoas, não é isso? Eu queria saber como foi o processo de seleção com esses alunos que participam do workshop. As pessoas selecionadas para fazer parte do workshop e criar esse filme. Como vocês selecionaram eles? Para darem as aulas ou para assistirem? Não, os alunos. Os alunos, como a Bianca falou, a gente pegou o primeiro semestre inteiro para fazer pesquisa. Nós fomos atrás de instituições que trabalhassem com esses jovens e nós achamos o ICES, que é o Instituto Cearense de Educação Surda. E lá nós encontramos muito apoio dos envolvidos da direção, que nos guiaram para o ensino médio, que é o público que a gente está trabalhando. Lá nós apresentamos a nossa ideia de projeto, aplicamos nossa pesquisa e lá deixamos em aberto para quem quisesse participar, que estava aberto, que a Unifor, em parceria com isso, estava ajudando. A gente vivia lá no ICES, a gente fez uma pequena pesquisa de mercado com eles, levou assim para saber a maior dificuldade deles com audiovisual, o que é que eles gostam, o que é que eles gostariam de aprender. E também, aí a gente sempre vai lá, quando tem que dar alguma informação, o pessoal de lá já está dando um total apoio para a gente, facilitando essa questão da nossa entrada lá. E o importante também do que seja o ensino médio é porque uma coisa que o nosso projeto foca muito é nessa parte de carreira, né? Dar outra carreira para eles não acabarem sempre fazendo Libras português. Então, uma importância de ser ensino médio é porque normalmente é a época da tua vida que tu está começando a pensar no que tu vai fazer pro futuro, qual vai ser tua carreira, qual vai ser tua profissão.
Então, assim, não é que a gente quer que todos eles virem cineastas, mas a gente quer que eles, vendo que eles possam aprender cinema, eles possam chegar à conclusão que podem aprender a ser outras coisas também. É isso, eu também entendi isso. É importante isso que vocês estão fazendo, que dá oportunidade para o jovem ter opção. Sim, isso é muito importante para eles. Isso é muito importante, sabe? Então... Eu gostaria de saber como surgiu essa ideia de dar aulas de cinema para surdos especificamente, porque vocês poderiam ter escolhido diferentes pessoas com diferentes dificuldades. Então, inicialmente, né, a gente estava fazendo a seleção para um estágio lá na nossa universidade, o professor Marcelo Mina, que é o nosso guia e orientador, guru, amigo, tudo, ele sugeriu isso. Ele disse assim, a gente não tem conteúdo para surdo, né? Só tem tradução, vamos fazer algo para surdo? Aí esse foi o desafio que ele soltou pra gente. Aí a gente ficou pensando em formas de fazer isso, a gente pensou, eu não posso escrever um filme para surdo, eu não posso criar uma história para surdo, eu não sou surda, eu não vivo essa realidade. Então vamos pegar as ideias dessas pessoas, vamos ajudar eles a criarem uma estética, uma história, vamos guiar eles através disso. O cinema é uma arte que seguia muito do olhar das experiências da pessoa, é por isso que é tão tem festivais de cinema tão específicos, por exemplo, porque aqueles temas podem ser falados melhores por as pessoas que vivem aquela realidade. Então a gente acredita que o cinema dos surdos, sobre a cultura surdos, tem que ser feito por surdos. E não faz sentido a gente fazer isso, porque é uma cultura tão diferente da nossa. Então o ideal é ensinar eles a fazer as próprias obras. E esse vocabulário que é próprio do cinema, existe uma linguagem para surdos que já foi utilizada, por exemplo, por esse cineasta que criou os filmes que vocês se inspiraram? Ou é uma linguagem que se adapta, e no caso do Brasil, como vocês falaram, vocês desenvolveram uma nova linguagem com os novos sinais, com os intérpretes? Assim, no caso, né, existem muitas línguas de sinais. Existe a americana, a britânica, a inglesa, a brasileira. E tem gente que cria língua de sinal dentro de casa. Tem uma pessoa surda que começa a conviver com o ouvinte, eles podem criar sinais específicos dentro da casa deles. Mas, assim, só quem pode criar um sinal é um surdo. A gente não pode. Então, se, tipo, por exemplo, se eles quiserem dar porque eles dão sinal para pessoas que eles convivem, né? Eles não têm que soletrar o nome da pessoa. Então, assim, na verdade, o que a gente fez foi uma pesquisa de surdos no cinema e como eles estão chamando certas funções e qual seria a melhor forma de que a gente poderia usar um sinal que já existe para levar isso para a nossa função. Por exemplo, nosso sinal de produção, né, que é esse aqui, que no caso é organização. Esse sinal significa organização. Ou então direção, que também significa, por exemplo, o diretor de uma escola, o diretor do filme. Então também a câmera, que a partir do sinal do vídeo a gente consegue ter ramificações do sinal da câmera para definir o ângulo, para definir a direção que a câmera se a câmera está para cá, se ela está para cá, se é um plano mais fechado, um plano mais aberto. Então quer dizer que esses sinais vão ser diferentes em cada país? Isso. Cada país tem a sua língua de sinais. Como o Sandor é inglês, ele provavelmente usa a BSL, que é a linguagem britânica de sinais. Então... Ou a ESL, que é a linguagem inglesa de sinais, porque lá existem duas. Então, cada país vai ter uma forma diferente. Mas uma coisa interessante do nosso projeto é que as línguas de sinais, elas são menos diferentes que as línguas faladas. Então, é bem mais fácil a gente conectar, ou a gente levar esse projeto para os locais, a gente conectar alunos, talvez, de diferentes locais, porque é diferente, mas é mais fácil de trazer uma língua para outra do que uma língua falada, do que um aluno brasileiro falando com um aluno britânico, por exemplo. E o resultado desse trabalho que vocês estão fazendo, dá para a gente ver algum dos filmes em alguns meses? Vocês podem trazer para cá? Claro. Quando a gente tiver finalizado o curta-metragem que a gente vai gravar. Vocês podem... que maravilha! Seria...